na visão dos mecânicos, que é o reset. O reset é um procedimento sensacional que qualifica a tua mão de obra, faz com que você tenha um trabalho diferenciado na hora de entregar aquele diagnóstico perfeito. E com certeza o reset, ele é a parte que com certeza ele vai calibrar o sistema, fazer com que o seu serviço fique duradouro, fique eficiente e da melhor maneira possível de se entregar o resultado final na hora de você fazer o diagnóstico na motocicleta. Gente, tem muita gente que acha que dificuldades na hora de mexer com a injeção eletrônica. Tem gente que tem muita dificuldade em conseguir seguir o passo a passo para fazer o diagnóstico perfeito. E aonde as pessoas enxergam dificuldades, eu enxergo oportunidades de você aumentar o seu faturamento mensal da sua oficina. Procedimentos simples, procedimentos fáceis de se fazer e que com certeza vai agregar um valor muito bom lá no finalzinho do mês, quando você vai fechar o caixa e quer ver aquela gordurinha sobrando do seu dinheiro, que afinal de contas é aí que a gente vê a satisfação de trabalhar com a manutenção de motocicletas. Então, para você que enxerga a injeção eletrônica com dificuldades, para você que tem medo de mexer com injeção eletrônica, porque acha que é um serviço difícil de fazer, comece a olhar de uma forma diferente, com um olhar um pouco mais clínico, tá? Comece a entender que nessas dificuldades existe uma saída que você consegue contornar aí essa situação e que você comece a ganhar dinheiro com isso. Afinal de contas, nós podemos sempre trabalhar aí com o que a gente, com amor, né? Com o que a gente gosta, mas nunca por amor, né? Fazer de graça porque gosta de fazer aquilo, não. A gente tem que ser reconhecido e a gente tem que ser recompensado por isso. Então, aonde vocês enxergam dificuldades ao fazer o diagnóstico na injeção eletrônica, eu venho trazendo aqui conteúdos que vão te mostrar o contrário. É uma forma ou uma oportunidade de vocês começarem a ganhar dinheiro com essa manutenção tão magnífica, tão limpa e tão fácil de se fazer, que é a injeção eletrônica. A injeção eletrônica hoje já é realidade em praticamente todas as motocicletas produzidas nacionalmente. A injeção eletrônica é o que está dominando o mercado e precisamos sim, com certeza, sempre estar se atualizando. Mas Caio, como é que eu faço para ganhar o dinheiro fazendo reset, tá? Primeiro de tudo, o primeiro passo é você conhecer quais são os resets, quando fazer e como fazer. Eu acho que sem conhecer e entender esses passos, fica difícil realmente você começar a ganhar dinheiro com isso, tá? Então, o primeiro passo para vocês começarem a ganhar dinheiro com reset, olha a grande sacada que eu vou falar para vocês aqui. É vocês entenderem quando e por que fazer, tá? Muita gente se preocupa muito de como fazer isso, como fazer esse procedimento de reset. Mas como que eu vou fazer? Cara, primeiramente, você tem que se preocupar em entender quando deve ser feito determinado reset, para somente depois você entender como fazer, tá? Por que eu digo isso? A partir do momento que você compreende os tipos de resets que a gente pode fazer lá através do conector DLC, seja com scanner, seja com esse carinha aqui, ó, com a ferramentinha, ou até mesmo com o clips, né? Tem muita gente que faz com um clips muito mais eficiente do que quem tem scanner. Por quê? Porque a pessoa que faz com clips e faz na hora correta, da maneira correta e do jeito certo ali de se fazer, no momento da manutenção, esse cara está disparado de qualquer ferramenta. Lembrando que ferramenta nenhuma faz diagnóstico no sistema da injeção eletrônica. Quem faz o diagnóstico somos nós, técnico-mecânicos.
A ferramenta é um meio de facilitar o processo, mas não que a ferramenta faça o serviço por você, jamais. Sempre quem faz aquele trabalho bem feito é o técnico capacitado em realizar aquelas operações, seja com qual determinada for a ferramenta, seja com a ferramenta do conector DLC, seja com scanner ou até mesmo com clips, você consegue sim fazer essas manutenções. Então, o primeiro passo é você entender quais são os tipos de reset e quando deve ser realizado o determinado reset, para depois você se preocupar como fazer esse procedimento, tá? Então, vamos lá. Quais os 3 tipos de reset presente hoje na injeção eletrônica? Nós temos basicamente os mais comuns e utilizados e necessários para fazer o serviço de qualidade. Reset do mapa de combustível, temos também o reset do mapa de altitude e o reset mais importante de todos, na minha visão, tá? É o reset do sensor TPS. É o reset que mais dá para você ganhar dinheiro no dia a dia. Sabe por quê? Toda motocicleta que você vai fazer uma manutenção, seja uma revisão preventiva ou até mesmo uma manutenção corretiva no sistema de injeção eletrônica, ou até mesmo uma manutenção corretiva no sistema de motor. Olha só, reset do sensor TPS, muita gente acha que só deve ser feito quando você troca o sensor TPS. Jamais, jamais você tira isso da sua cabeça, pelo amor de Deus. Você está deixando dinheiro em cima da mesa por não saber essas informações. O reset do sensor TPS é uma das maiores oportunidades que você, mecânico, tem na sua oficina de trabalhar e ganhar dinheiro com a injeção eletrônica. Olha só, para que serve o reset do sensor TPS? Eu acho que a primeira grande sacada aqui é a gente entender e compreender por que aquela determinada execução do reset é necessária, tá? Então, o reset do sensor TPS, vou fazer um resumo para vocês, para a gente não se aprofundar muito em questões técnicas aqui hoje na live, tá? O reset do sensor TPS, você deve fazer ele para que o sistema entenda qual a exata posição da válvula de aceleração. O que é válvula de aceleração? A borboleta do corpo do acelerador. Lá onde fica o TBI, tem uma borboletinha que quando você acelera, ela faz este movimento, abrindo e fechando a entrada de ar, tá? E por que é importante você fazer o reset do sensor TPS? Cara, imagina comigo, conforme a peça ela vai tendo um desgaste, uso normal, desgaste normal, tá? Conforme o sistema do TBI ele vai tendo um desgaste na sua válvula de aceleração, é necessário fazer o reset para que o sistema ele entenda, mesmo com esse desgaste, a real posição da borboleta do acelerador. Outro detalhe importante, a partir do momento que vai tendo sujeira lá dentro do corpo do acelerador, a própria sujeira e as contaminações acabam alterando esta leitura que o sensor TPS faz da posição exata da válvula de aceleração, tá? Então, existem duas grandes sacadas no reset do sensor TPS. A primeira delas é que a partir do momento que você efetua qualquer tipo de serviço que seja necessária a realização do reset, a partir do momento que você faz esse serviço e faz o reset em seguida, é uma forma de você estar calibrando o sistema para que ele funcione da melhor forma possível, para que a motocicleta funcione de uma forma perfeita. Quando você faz, por exemplo, uma revisão em uma motocicleta, creio aqui que muitos de vocês fazem revisão em motos, tá? E para quem acha que não é necessário fazer o reset, depois de você fazer uma revisão, mesmo que você não tenha tirado o sensor TPS do lugar, com todo cuidado tenha feito uma limpeza no corpo do acelerador,
e não tirou o sensor do lugar, não vou fazer o reset, porque eu não tirei o corpo do acelerador do lugar. Você está totalmente errado na sua analogia, tá? Porque, primeiro de tudo, a partir do momento que você faz uma limpeza no corpo do acelerador, é obrigatório fazer o reset do sensor TPS. Em qualquer manual de serviço que você vá fazer uma leitura, você vai verificar que essas informações que eu estou lhe passando procedem, tá? Por que isso? Porque a partir do momento que você fez uma limpeza, automaticamente você precisa fazer o reset do sensor TPS para que o sistema da injeção eletrônica entenda e compreenda qual a posição exata da borboleta, da válvula de aceleração. A partir do momento que você sabe a hora de fazer o reset e você sabe como executar esse reset, você vai repassar essa informação para o teu cliente, que ao efetuar uma revisão na motocicleta, é necessário fazer um procedimento de reinicialização, ou seja, um reset no sensor TPS, para que aquela motocicleta funcione de uma forma perfeita, tá? Então, quando você repassa essa informação para o cliente, ele entende a necessidade desse procedimento. E como que faz para você começar a ganhar mais dinheiro trabalhando com injeção eletrônica? Mostrando para o seu cliente a importância e a necessidade daquele procedimento. Automaticamente, quando o cliente ele entende isso, fica fácil ele compreender que é necessário aquele procedimento e que aquele procedimento vai trazer bens futuros para ele no decorrer do uso da sua motocicleta. No sistema da injeção eletrônica, pode e deve ser cobrado por isso, tá? Então, um simples procedimento de reset, veja só, se você faz na sua oficina 20 revisões periódicas, aquelas manutenções preventivas, aquela revisão geral lá que todo mundo faz, tá? Se você faz 20 revisões por mês, motos injeção eletrônica, você pode agregar esse valor na sua mão de obra. 30, eu vou falar um valor simbólico, mas cada região o valor é diferente. Eu cobraria em uma revisão um adicional de R$30 para efetuar o serviço de reset. Olha só a oportunidade que vocês têm de aumentar o seu faturamento. 20 revisões, que você cobre R$30 a mais por fazer o reset do sensor TPS, no mês são R$600, tá? Ajudaria R$600? Pode ser que para alguns não faça diferença, mas acredito que para muitos faça total diferença no final do mês no seu faturamento. Para vocês terem uma ideia de como esse processo de fazer o reset é muito lucrativo, na minha cidade tem gente que cobra R$50 para passar o scanner, tá? Eu acho que o passar o scanner em uma revisão cara, não que seja fora da minha política, mas eu não vejo como uma vantagem para o cliente se a moto dele não tem um problema, tá? Já o reset do sensor TPS, que você pode fazer a partir de hoje, a partir de amanhã, você cobra R$30 e com certeza isso vai fazer um benefício muito grande para o cliente, porque a motocicleta dele vai rodar aí funcionando 100% perfeitamente esse processo. Porque o reset do TPS, ele calibra o sistema, ele faz com que a moto trabalhe de uma forma magnífica, sensacional, tá? Um simples procedimento. E mais um detalhe ainda, cara, 90% dos mecânicos não sabem fazer o reset do sensor TPS ou não dão importância, tá? É uma oportunidade incrível para vocês começar hoje mesmo, começar a aplicar essa prática e fazer com que a sua oficina se destaque no meio das demais.
um procedimento esquecido na mecânica. Não sei se porque o pessoal não faz, porque não sabe, ou porque não sabe a importância que esse procedimento faz. É muito mais fácil você ganhar dinheiro, porque quase que nem todo mecânico sabe fazer isso. Quase nenhum mecânico mexe com injeção eletrônica ou faz um serviço bem feito, um serviço duradouro. E, cara, com certeza, a gente precisa valorizar a nossa mão de obra, não podemos ser escravos do nosso trabalho. A gente tem que fazer com que o nosso trabalho faça com que a gente realize os nossos sonhos, afinal, esse é o nosso grande objetivo. Focar aí. Tem gente que tem um sonho, uma ansiedade enorme, um sonho enorme de comprar ferramentas. Eu também tenho, cara, essa vontade de ter todas as ferramentas possíveis, mas se você não consegue extrair ao máximo de frutos, de benefícios financeiros das ferramentas que você tem no seu dia a dia, se você não sabe utilizar as ferramentas que você tem aí na sua mão para te trazer dinheiro, não faz sentido você comprar outras. Cara, aprende a utilizar o que você tem. Tem muita gente que fala assim, cara, eu não consigo mexer com injeção eletrônica porque eu não tenho scanner. Gente, eu até hoje não comprei o dito do scanner. Já fiquei muito tentado a comprar. Peguei alguns scanners para fazer testes de outras oficinas aqui da minha cidade. E vou dizer uma coisa para vocês, eu não vi vantagem nenhuma em comprar um scanner. Pelo custo-benefício que ele vai e pelo benefício que ele vai te trazer no dia a dia. Então, assim, somente com um multímetro, com essa incrível ferramenta, ou seja ela um clips que você tenha no seu dia a dia, cara, somente com isso e com conhecimento, você chega a lugares que você não faz ideia que você é possível chegar fazendo esses procedimentos na injeção eletrônica. Então, eu sempre tenho em mente assim, ó, cara, se eu tenho um multímetro na minha oficina e eu ainda tenho dúvidas e tenho dificuldades em realizar os diagnósticos, em realizar os procedimentos, não tem sentido algum eu investir em um scanner, gastar com essa ferramenta que é caríssima, infelizmente no Brasil é uma ferramenta muito cara, tá? Não tem sentido eu comprar uma coisa se eu não sei usar outra, tá? Não faz sentido algum na minha visão, tá? É a mesma coisa que eu querer ir lá e comprar uma CBR 1000 para eu me deslocar daqui para o meu trabalho. Cara, não vai me atender, tá? A proposta é outra. Então, o scanner, a gente tem que ter em mente que o scanner, ele é uma ferramenta que serve para facilitar o seu diagnóstico. Nunca falei que o scanner é ruim, jamais. Ele é uma ferramenta que vai facilitar o seu diagnóstico. Agora, se você domina esse cara aqui, quanto mais você domina esse cara aqui, pode ser qualquer multímetro. Esse daqui, ó, na minha cidade, custa R$35. Não precisa pagar atualização, não precisa de nada, tá? Apenas vontade de aprender a mexer com esse cara aqui. Quando mais você aprende a mexer com o multímetro, menos você fica com aquele desejo de comprar o scanner, tá? Porque essa ferramenta, cara, é sensacional. Desde que você tenha as técnicas, desde que você conheça os parâmetros, desde que você conheça as escalas. Quando você não sabe seguir o caminho para fazer o diagnóstico, é a mesma coisa que você pegar um copo com água, você colocar um tanto assim de açúcar e, ó, mexer aquele copo com água. Você não enxerga através do problema do copo com água. O copo com água e açúcar remexido é com certeza a dificuldade que você tem hoje em realizar o diagnóstico no sistema da injeção eletrônica. Tem muita gente que demora 2, 3 dias para executar os testes. Gente, qualquer problema que eu pegue hoje que seja de injeção eletrônica,
Cara, eu levo no máximo 30 minutos para fazer o diagnóstico. Por quê? Técnica, tá? Técnica para fazer o procedimento. Tudo na vida tem técnica, tá? E se você não conhece as técnicas, o serviço não sai. É a mesma coisa eu querer sair daqui dessa live e ir lá querer fazer um pão caseiro. Cara, não vai sair nada, porque eu não conheço a fórmula, a receita de fazer aquilo. Agora, se chegar uma moto aqui, uma CBR 1000, que esteja falhando, cara, em 30 minutos eu entrego o diagnóstico e condeno a peça com clareza e certeza. Pode encomendar que é isso o problema, porque eu sei o caminho de fazer o diagnóstico. Mas para isso eu levei muitos anos para desenvolver essa técnica. E pensando em ajudar os mecânicos a chegar aí, muita dificuldade que o pessoal tem em injeção eletrônica. Pensando nisso, eu criei esse método, o método Injeção Expert, onde a gente tem uma metodologia desde o momento que a moto chega na sua oficina para efetuar os reparos. Então, desde o atendimento que você faz com o cliente, desde a maneira que você aborda ele para extrair as suas informações, a gente segue o passo a passo, confiando no processo sempre. Quando os meus alunos estão com dificuldades em realizar o diagnóstico, quando eles me solicitam lá no suporte técnico, a primeira coisa que eu identifico para quem está com dificuldade é porque não confiou no processo e não seguiu o que tinha que ser feito. Quando a gente começa lá do comecinho, como tem que ser feito, fica claro, fica fácil você enxergar o problema da motocicleta. É tudo isso que eu ensino no nosso treinamento, entre muitas outras coisas. Parâmetros, tem gente que acha que parâmetros é a coisa mais difícil que tem. Gente, a partir do momento que você compreende os parâmetros através da nossa técnica, que a gente chama técnica ECS, não tem. Em apenas 15 aulas, nem sei se tem isso no método ECS, nesse módulo ECS, cara, em 15, em 10 aulas, você sai de lá entendendo como funciona todos os parâmetros. Entendeu parâmetros? Entendeu usar esse cara aqui, ó? Basta você saber o mapa da execução de testes e maceta. Não tem serviço que você não consiga realizar. É muito fácil. Mas para isso a gente precisa, quando a gente não tem prática, a gente precisa ter calma, tá? Existe até aquele ditado que diz assim: você faz o serviço igual um coelho ou igual uma tartaruga, tá? Eu digo para vocês que, indiferente se o serviço que você faz seja rápido ou seja demorado, mas que você tem um foco e um objetivo e um processo a ser seguido. Quando eu entrei a trabalhar no meu primeiro emprego com injeção eletrônica, com mecânica de motos, o meu chefe é um cara sensacional, cara, era um piá na época, assim como eu sou um piá hoje ainda, né? Ele tinha 27, 25, 27 anos. O cara dominava tudo, ele me ensinou a seguinte ideologia, a seguinte técnica. Ele falou assim: Caio, a partir de hoje, você vai começar a fazer diagnóstico nas motos. Meu Deus, cara, aquilo chegou assim, ó, chegou a me arrepiar. Falei, cara, agora o bicho pegou. Vou fazer diagnóstico, beleza. Ele falou assim, cara, primeira coisa que você precisa ter em mente é que você não precisa ter pressa, tá? Os diagnósticos primeiros que a gente vai pegar para você, você vai fazer com o tempo sobrando. A partir do momento que você dominar aquilo que você está fazendo, ou seja, que você entender como fazer aquele procedimento, aquele processo, aí nós vamos aperfeiçoar a sua velocidade, tá? Primeiro, foca na qualidade, depois você foca na velocidade. Não ao contrário. Por que a gente não consegue fazer diagnóstico no sistema da injeção eletrônica? Quando está começando, principalmente, porque você foca na velocidade e não na qualidade. Então, quando chega um problema, meu Deus, você já pega, já sai desmontando, já sai testando, resetando, apagando os códigos de falha. Cara, não é assim, cara. Não precisa ter velocidade no começo, precisa ter qualidade. A partir do momento que você foca na qualidade, você começa a enxergar
através daquele copo com açúcar que eu mencionei para vocês agora há pouco, tá? Você seguindo passo a passo certinho, sem pular etapas, você chega no resultado. A partir do momento que você começa a fazer isso com mais frequência, você vai aprimorando a sua velocidade. Em 30 dias, se você tem um fluxo bom de serviço, você consegue dominar o sistema da injeção eletrônica com certeza. O primeiro procedimento é você entender quando deve ser feito o procedimento. A partir do momento que você entende quando você deve fazer, e por que fazer, também é muito importante que você entenda. Depois você foca em aprender a fazer o reset, tá? Vamos falar um pouco sobre quando que deve ser feito, tá? O reset do sensor TPS, ele deve ser feito quando você retira o corpo do acelerador do lugar para qualquer manutenção, seja uma limpeza, seja uma troca de algum componente, seja uma revisão. Então, deve ser feito sim o reset do sensor TPS quando você tira o corpo do acelerador fora. Quando mais deve ser feito o reset do sensor TPS? Quando você faz no motor qualquer manutenção relacionada, troca de cilindro, pistão e anéis, troca de cilindro, retífica, assentamento de válvulas, cabeçote, retífica, alguma coisa relacionada à parte de força de motor, trocou uma válvula, trocou retentores de válvula, assentou as válvulas, fez isso, é necessário fazer o reset. Quando você faz qualquer tipo de manutenção nas motocicletas de injeção eletrônica, por exemplo, troca de bomba de combustível, troca de refil da bomba, troca de sensores ou troca de atuadores, troca da central, trocou a central, trocou bico, trocou sensor, trocou atuador, tem que fazer o reset. Outro detalhe importante também que é necessário fazer o reset. E eu acho que esse é o mais importante de todos. Se você fizer uma troca de filtro de combustível, uma simples troca de filtro de combustível, o manual de serviço orienta que você faça o reset do sensor TPS. Olha só a importância de saber fazer esse procedimento. Quando o cara vai trocar um filtro de combustível, fazer uma revisão, daí tem muita gente que fala, cara, mas aqui na minha cidade os caras não pagam para fazer isso aí. Se eu falar pro cara que eu vou cobrar R$30, R$50, sei lá quanto, para fazer o reset, o cara não faz o serviço. Aí eu digo uma coisa para você, você está fazendo o teu trabalho da forma errada. Porque não é chegar pro cara e falar assim, cara, tem que fazer o reset na moto e vai custar R$30. Não é assim que vende um serviço. Nós, mecânicos, hoje, a gente tem que ser vendedor, tá? A profissão mais antiga do mundo, vendas, técnicas de vendas. Cara, você mostrar para o cliente a importância do procedimento faz com que você convença ele a fazer indiferente do preço. Você chega e fala para ele assim, cara, vai trocar o filtro de combustível da moto? Ó, eu recomendo você a fazer um procedimento que nós chamamos de reset do sensor TPS. Por quê? Quando você faz uma troca de uma peça, assim o sistema ele vai começar a trabalhar de uma forma diferente, a pressão de combustível vai mudar, e não sei o que vai mudar, tarará, faz uma explicação técnica. Aí você ressalta a importância desse procedimento e traz os benefícios para o cliente de o que de benefícios esse procedimento vai te trazer, tá? Então, você fala para ele, cara, você fazendo o reset do TPS, que eu vou te cobrar R$30, tá? A tua moto vai ficar mais potente, porque o sistema da borboleta vai trabalhar de uma forma calibrada. Além de ter mais potência, você vai ter mais economia no combustível. Ah, mas como assim mais economia se eu vou ter mais potência vai gastar mais? Cara, um exemplo claro disso,
XRE 190. A moto tem 190 cilindradas e chega a fazer... Eu já vi XRE fazendo 54 km por litro, tá? Não é comum, mas em média a XRE 190 faz 40 km por litro. A moto tem computador de bordo, ela mostra essas informações para o condutor. Por que uma moto que tem mais potência tem mais economia também? Comparado com uma... Eu tinha uma Bis 100 2001 que fazia 25 por litro. Por quê? Cara, andava só engarupado, 100% acelerado, pneu descalibrado, a moto faz 25 por litro. Agora, como que uma 190 é mais potente e traz mais economia? Porque o sistema está calibrado, o sistema está programado e configurado para entregar a melhor potência nas melhores condições de uso daquela motocicleta. Então é isso que você tem que demonstrar para o cliente, a importância de realizar o procedimento antes de falar para ele o preço que você vai cobrar, tá? Isso se chama técnicas de venda. Não é passar a perna em ninguém, não. É mostrar a real vantagem que ele vai ter realizando aquele procedimento. E automaticamente, você fazendo essa explicação para ele, você mostra o nível de conhecimento técnico que você tem, você mostra o quanto você é um profissional qualificado e bom naquilo que faz e que entende daquilo que você está fazendo. Então, são vários pontos positivos que você consegue agregar na sua vida financeira, na sua vida emocional. Quem não fica muito para cima quando você entrega uma resposta para o cliente, que ele saia de lá falando assim, cara, esse cara entende do que ele está fazendo, parabéns pelo teu trabalho. Você é um cara que entende do que faz o que gosta e o cliente só tende a ganhar com isso, tá? A partir do momento que ele faz essa analogia de você, jamais ele vai procurar um outro profissional para mexer na sua moto, tá?